Aqui eu tenho uma placa oval de MDF. Eu vou dar uma demão da tinta areia lunar, tinta acrílica fosca, areia lunar. Aqui já tá seca. Eu vou fazer uma pátina com branco. E para isso eu vou usar esse pincel leque aqui da Condor, que é a referência 436, número 6. Eu vou pegar a tinta no pincel. Vou abrir um pouquinho ele, para deixar bem espaçadas as cerdas. E vou trabalhar horizontalmente, tá? Vai de um lado até o outro. Vou pôr em outra posição e agora eu vou fazer do outro lado, cruzando. Olha, ele vai ficar com esse aspecto assim, ó. Dá a impressão que é aqueles tecido de linhão bem rústico, tá? Eu vou pôr bem pertinho para vocês verem. Olha, tá sequinho. Agora, para dar continuidade, eu separei 4 tons de rosa, né? Um degradê. Vou trabalhar também com o verde do fundo e um verde um pouquinho mais escuro para as folhas. Esse stencil aqui da OPA Criando Arte, que é o 3463. E esse risco que é o laço que eu vou usar representando Outubro Rosa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com stencil. Eu vou colocar ele aqui nas duas laterais. Essas folhas aqui, eu vou jogar elas pro lado, para baixo e para cima, para cá e para cá, tá? E primeiro eu vou marcar o meu stencil aqui, posicionar ele bem certinho e vou marcar ele com o Betume Color bem transparente, só para mim ter a posição correta dele aqui. Para isso eu uso um pincel Pitois 462, pode ser o tamanho número 6. Eu vou hidratar o pincel.
e tirar totalmente o excesso d'água, só para ele ficar macio, não é para ele ficar molhado. Então, aqui na minha bandejinha eu tenho o Betume Colors, esse aqui é o Mahogany, e eu tenho um cor-de-rosa mais escuro um pouquinho, tá? Então, eu vou misturar o cor-de-rosa com o Betume Colors, porque o betume é gel, então eu vou ficar um pouquinho transparente. Tiro o excesso num paninho ou num papel e vou só marcar aqui as minhas flores. Então, o stencil eu tenho essas folhas aqui dos dois lados, então eu vou procurar manter essa distância aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu já tenho os dois lados aqui. Esse aqui eu posso até aumentar um pouquinho. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um sombreadinho aqui, ó, no contorno. Então, eu vou pegar novamente as duas cores no pincel. Tiro o excesso. E vou girar o pincel, bem suave. E vou pegar um galinho aqui e vou pôr de um lado e do outro. Agora eu posso pegar um pouquinho só do Betume Colors, que é mais escuro. E jogar só entre as flores. Acho que aqui já é suficiente, tá? Nós vamos secar e depois colorir essas flores. Então, aqui eu tenho o verde grama e o cinza lunar, mesma coisa que eu fiz o fundo.
Então, eu vou pintar com o cinza lunar e sombrear com o verde grama, tá? De maneira bem simples. Aqui eu peguei um pincel menor, esse daqui é um número 0. Já hidratei. Vou preencher as folhas. Vou preencher as folhas. Vou pegar um pouquinho de branco e colocar nas pontinhas para iluminar um pouco mais. Então, ficou dessa maneira. Vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Olha, agora eu vou pegar o rosa mais escuro e vou preencher as rosinhas aqui. Eu tiro o stencil e vou completar esse meio aqui, ó.
Vai ficar assim, todinha preenchida, tá? Agora eu vou fazer do outro lado. Agora eu vou pegar esse rosa mais clarinho, que é o rosa. Eu vou posicionar novamente o stencil. E vou procurar trabalhar mais nas pétalas, nas bordas das pétalas, tá? Agora eu vou pegar esse rosa um pouquinho mais claro, né? É a cor rosa mesmo. Eu posiciono o stencil novamente e vou trabalhar sempre da borda da pétala para dentro, para manter um pouquinho dessa sombra aqui. Nota que eu não lavei o pincel. Ele continua com a cor da base. Posiciona bem direitinho para fazer isso, tá? Ele não pode, o stencil não pode ficar fora de lugar, senão não fica legal. Olha, dessa maneira a gente já vai definindo as pétalas, tá? Aí depois a gente vai clarear um pouquinho mais até chegar no tom branco, que é o máximo de luz, né? Olha como eu já defini bem melhor. Vou dar uma secadinha, vou clarear mais um pouquinho, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou entrar com o branco agora, e para isso eu posso até pegar um pincelzinho chato. Esse aqui é um 455 de cerda, da Condor número 10, né? Eu uso bastante para fazer luz seca, e como eu quero deixar essa branco em alguns lugares, não em tudo, né? Porque senão eu vou chapar e não iluminar, eu posso usar esse daqui menorzinho. Então, eu posso pegar o branco aqui, tiro o excesso, posso tirar o excesso no paninho também, né? E venho mais na parte frontal dela aqui, ó. E jogo um pouquinho nas bordinhas. Olha, fica bem mais evidente, né?
umedecer um pouquinho, né? Porque ele já deu uma secada. Olha, elas ficam bem delicadinhas, tá? Elas estão mais clarinhas do que aparece no vídeo. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou pegar um pincel angular, 405, número 6 da Combo, um pincel pequenininho, angular, e vou iluminar as pontas das pétalas. Agora com o angular, é o 405/6, a gente vai iluminar um pouco essas bordinhas da pétala, para destacar mais elas. Vou usar tinta branca. Começa e termina com o pincel em ponto de faca. Então, eu posiciono o pincel aqui, trago, viro ele e aí vai terminar bem fininho. Mesma coisa aqui, ó. Posiciono, trago, viro e termina bem fininho. Olha, tá bem mais iluminada, né? Agora nós vamos secar e eu vou acentuar um pouquinho as sobreposições das pétalas aqui. Aí eu vou usar o rosa e vou pôr um pouquinho do envelhecedor. Então, onde eu tenho profundidade, né? Essa parte aqui tá sobre essas pétalas aqui de trás. Então, eu posso trazer um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Trabalho com a pontinha do angular. Bem suave.
Agora eu vou pegar com o mesmo pincel, com a tinta, o envelhecedor só aqui na pontinha, e vou escurecer esses miolinhos aqui, olha. Agora eu vou pegar um pincel liner, a tinta branca diluída, e vou intensificar essas áreas mais claras. Olha. Certo? Isso vai me destacar mais ainda essas pontinhas de pétalas. Notando que eu não vou fazer o contorno inteiro da pétala, eu vou fazer em alguns lugares para destacar. Agora a gente vai sombrear as folhas. Eu vou usar o verde grama, que é o mesmo verde que a gente usou aqui, só que agora eu vou trabalhar com o pincel angular. E junto eu ponho um pouquinho do envelhecedor, que é o Bitume Colors, né? Vou fazer essa parte onde juntam todas as folhas. Trago com o pincel um pouquinho para dentro assim, para aproximar mais. Com essa mesma cor, eu vou aproximar e fazer os veios das folhas.
Vou pegar um pouquinho do rosa, vou misturar nesse verde. E fazer o veinho desses aqui. Um pouquinho de branco com verde. E vou também iluminar a folha. Eu sempre acho mais fácil fazer um movimento para mim, tá? Por isso que eu acabo virando a peça. Se eu achar que precisa de um pouquinho mais de branco, como eu coloquei aqui, ó, eu posso voltar e fazer. Acho que já tá bom. E agora aqui, entre as flores, eu vou escurecer um pouquinho só com o envelhecedor. Pronto, aqui são nossas florzinhas. Agora aqui eu já preenchi o laço, vou fazer o risco e nós vamos pintar. Olha, então, vou aproximar aqui para vocês verem. Esse aqui é o nosso laço do Outubro Rosa, né? Então, ele vem, ele passa aqui por cima, aqui ele faz uma dobra, desce, passa por baixo desse aqui, faz outra dobra, vem, dobra novamente, passa por baixo. Eu fiz um detalhezinho aqui como se ele estivesse entrando no tecido e saindo aqui do outro lado, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Sombrear por baixo das dobras, que seria aqui, né? Porque eu tenho uma sobreposição, e essa parte tá sobre essa aqui. Então, eu tenho que sombrear aqui embaixo. Esse tá passando em cima dessa parte, tem que sombrear aqui,
Aqui eu tenho uma dobra, eu tenho que ter sombra, tem outra dobra, sombra, aqui ele tá entrando, tem sobreposição, sombra de um lado e do outro. E nas partes que estão por cima, né, eu tenho que iluminar, 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 iluminar. Posso iluminar um pouco aqui porque também tá aparecendo, certo? É isso que vai dar o volume e a aparência das dobraduras aqui na minha fita. Para iluminar, eu vou usar esse pincel aqui, ó, 455. Vou usar o número 10, que eu acho que é um tamanho proporcional aqui. Ele tá gasto porque eu uso bastante. E vou trabalhar com essa cor aqui que eu preenchi, que é o rosa escuro. E vou misturar ele com branco. Então, primeiro eu vou fazer as luzes e depois eu entro com as sombras. Vou trabalhar com a técnica de pincel seco, com as duas cores. E vou tirar o excesso. Ó, tô passando, já não tá quase saindo mais tinta. Isso é muito importante. Se eu ficar com muita tinta no pincel, eu vou estar fazendo um preenchimento, né? E não uma luz seca. Então, é importantíssimo isso, ó. E vou começar a trabalhar com essa luz. Eu não preciso já fazer uma luz muito clara. Depois eu posso entrar com um pouquinho mais de branco puro e intensificar essa minha luz. Para mim trabalhar com luz seca, é importante que a peça não esteja extremamente lisa. Eu preciso de um pouquinho de textura na pintura para essa luz sair. Se tiver muito lisa, eu vou ficar esfregando, esfregando o pincel e eu não vou obter o resultado. Eu tenho aqui um desenho alongado, né? Sendo que eu tenho que fazer a pincelada acompanhando esse desenho. Se eu fizer muito esparso assim, né? Eu vou acabar pegando as bordas aqui. E eu não quero, eu quero colocar essa luz mais aqui no meio. Então, eu trabalho com esse movimento. Se fosse arredondado ou uma superfície maior, eu posso trabalhar em X. Lembra que eu falei que aqui ele tá passando por cima? Ilumino aqui também. Tá vendo como eu já vou obtendo, né? Esse volume. Olha, aqui eu tenho a dobra, então ele tá pra frente, eu venho e ilumino também. Vou iluminar sempre mais aqui no meio e esfumando para as laterais.
Agora eu vou secar, vou ver com mais branco no pincel e vou iluminar um pouco mais. Por que que é importante eu fazer isso gradativo, né? Tipo um degradê. Porque senão, se eu for com a cor já clara em cima, eu vou ficar uma mancha, não uma luz. Olha como já tá bem mais claro aqui do que aqui. Eu não lavei o pincel. Agora eu tô pegando só o branco com o pincel ainda sujo do tom anterior. Eu acho que de luz já é suficiente. Agora a gente vai passar para sombra. E sempre tem que pensar também. Eu tô fazendo uma fita. Eu tô fazendo uma fita de que tecido? Cetim, que tem reflete bastante a luz, uma fita de gorgurão, que já não reflete tanta luz, então eu tenho que levar isso em conta. Que tipo de tecido que é essa fita e como esse tecido reage à luz, né? Se é o cetim, eu tenho muito brilho. Então aqui eu tenho que trabalhar muito mais luz. Posso fazer uma luz oposta, né, que eu trabalho dos dois lados com o pincel angular. Ou se eu quiser deixar uma fita mais rústica, então eu não vou intensificar tanto essa luz, certo? Olha, a minha base foi essa aqui. Então eu vou trabalhar com rosa um pouco mais escuro agora para mim fazer as luzes, tá? Então foi rosa escuro e fúcsia. E vou trabalhar com o mesmo pincel angular 405 que a gente fez a sombra nas florzinhas. Então aqui eu tenho sobreposição, né? Que eu falei. Eu começo um pouquinho mais longe e vou levando essa sombra, deixando um pouquinho mais expandida. Então eu já tenho essa profundidade aqui. Aqui eu também tenho uma sobreposição. Tenho aqui dobra. Essa dobra, ela vai fazer uma curva. Então ela vem aqui, né? E vem do outro lado. Então eu tenho que trabalhar. Começo aqui, encostadinho aqui, ó. Vou trazendo. E termino em ponto de faca.
passar, a gente limpa, lava o pincel, né? Molha ele lá na água e tira o excesso. Certo? Então, já dá pra ver que a minha fita dobrou aqui. Aqui ela tem outra dobra. Então, eu vou virar, porque fica mais fácil eu trabalhar, como eu sempre falo, trazendo pra mim. Encosto aqui na parte reta. E vou trazendo. Até chegar aqui e termino em ponto de faca. Certo? Olha aqui, ó. Eu limpo, né? Aquela marquinha da água que fica. Agora que eu tenho outra sobreposição. Então, também tenho que entrar com uma sombra. Eu venho com o pincel mais distante e vou aproximando. Para mim ter essa sombra mais larga. Limpo. E tiro a marquinha da água. Aqui eu tenho outra dobra. Faz esse movimento aqui, ó. Começo lá em cima. E vou trazendo até encontrar aqui. Agora aqui eu tenho outra desse lado. Então eu preciso secar primeiro essa daqui, porque se eu vier para fazer essa sombra, eu acabo tirando aqui, né? Então eu dou aquela limpadinha para tirar a marca da água. E vou secar para poder fazer do outro lado. Limpo o pincel, se passar, venho corrigindo, né? Então, aqui eu tenho essa dobra. Aqui eu achei que ficou ainda muito estreitinha. Então, eu prefiro, quando fica muito estreitinha, eu prefiro vir com água, suavizar. Seco e aí eu faço novamente a sombra. Nunca ponho o pincel sintético em cima do MDF quente. Então, sempre veja se já esfriou para vir com o seu pincel, senão ele vai deformar.
lá novamente, ó. Agora sim, agora ficou uma sombra mais larga, mais bonita. Então, tem como corrigir, tá? Aqui, olha, vocês podem ver que eu fiz como se fosse um cortezinho, né? Porque aqui eu fiz uma imitação de linhão. E aí eu fiz um cortezinho. Como que eu fiz isso? Eu vim e passei uma sombra aqui e uma sombra aqui com o envelhecedor, só. Por que que eu fiz essa sombra antes de fazer o laço? Porque senão eu ia ter que fazer um pedacinho de sombra aqui, um pedacinho de sombra aqui, um pedacinho aqui. Isso dá mais trabalho, né? Porque são cores diferentes. Então, eu faço primeiro a sombra total, pinto, venho fazendo a sombra do laço e depois eu dou uma sombra de profundidade pegando tudo. Então, aqui ainda tá faltando a gente fazer a sombra com cor de rosa. Então, eu tenho meu laço entrando aqui. Aqui eu vou pôr um pouquinho de sombra para me dar um acabamento. Olha, fica mais bonitinho, né? Porque tem o corte da fita. Vou secar e agora eu vou fazer a sombra de profundidade. Então, essa minha segunda sombra, a primeira foi essa. Eu tenho que pegar um tom mais escuro, aqui é o vinho, pra mim ir fazendo aquele degradê, né? Muito importante. Essa segunda sombra que eu vou fazer, ela não pode ser do tamanho dessa primeira, porque senão eu vou invalidar o que eu fiz aqui. Então, eu vou trabalhar ela mais estreitinha. Então, eu não começo longe, como eu comecei essa daqui. Eu já venho e coloco ela aqui, ó. Então, eu continuo tendo aquela minha sombra de baixo e essa daqui ficou mais estreitinha. E isso eu vou fazer em todos os lugares, repetir exatamente nos mesmos lugares. Olha, então ficou assim. Eu não gosto de deixar assim a cor muito viva. Eu gosto das coisas mais envelhecidas. Então, geralmente eu faço mais uma sombra, mais estreitinha, com o Betume Colors, né? No caso aqui eu tô usando o Mahogany, que é esse aqui. Então, assim, eu dou uma queimadinha para não ficar com a cor tão viva. Mas isso, assim,
É uma questão de gosto. Então, nos mesmos lugares eu vou repassando. Aqui, lembra que eu falei que eu fiz o tecidinho, né? E fiz antes a sombra? Então, agora eu posso vir passando por tudo. E termino em ponto de faca, porque é um corte no tecido, certo? Faço em cima. Meu laço de cetim, né? Aí a gente pode usar um flotado, que a gente chama de flotado lado a lado, que vai me dar um brilho maior. Então, aqui, onde eu tenho essa intensidade maior de luz, eu posso fazer esse flotado. E para isso, eu tenho que umedecer o lugar. Eu dou uma leve umedecida. Não pode ser muita coisa, não. E aí, com o pincel angular, aqui eu pego o branco, né? Trabalho como se eu fosse fazer um flotado normal. Eu venho de um lado. E aí, do outro lado, eu encosto e faço outro flotadinho. Então, pode notar que eu fico com um brilho mais forte ainda. Se eu quiser mais brilho, né? Aí eu venho com mais branco no pincel. De um lado. E do outro. Aí vai ficar mais intenso ainda meu branco. Meu brilho. Olha como ele tá bem mais intenso aqui, né? Então, assim eu consigo um efeito de fita mais, que reflete mais a luz. Então, eu posso fazer aqui do outro lado. Tá? Aí eu tenho uma fita bem mais iluminada. Vou secar, e o que a gente tem que fazer? Essa fita, a gente tem que fazer uma projeção para ela, né? Para ela parecer que ela tá em cima desse tecido aqui. Então, a gente vai fazer uma sombra de um dos lados dela, que é a sombra projetada. Ela tá projetando uma sombra em cima da superfície que ela tá. Olha, então essa sombra eu posso fazer usando o angular e fazer ela mais difusa aqui. Posso fazer usando um redondo ou um chato pequenininho também, né? E eu gosto de usar o Betume Colors, né? O envelhecedor, já é envelhecedor. Então, da mesma maneira como eu usei ele aqui,
para fazer essa sombra no contorno das rosas, eu preciso usar a mesma coisa aqui. Eu não posso, por exemplo, como esse meu fundo aqui, ele tá parecendo cinza, mas ele é esverdeado, né? Que é o cinza lunar, que é um cinza mais esverdeado. Eu não posso fazer uma sombra cinza aqui se eu fiz aqui com o embelezador. Então eu vou acompanhar e vou fazer com o embelezador mesmo. E vou fazer um contorno aqui, ó. Se eu fiz do lado de cá, eu tenho que acompanhar sempre o mesmo lado. Aqui, como ele vira, eu tenho que acompanhar fazendo, terminando também fininho. Eu não posso terminar simplesmente largo aqui, né? Fazer uma marca. Então, eu termino também fininho. Olha como parece que ele destacou, né? Faz assim, né? Que eu posso passar reto, ó. Porque ela tá fazendo essa sombra, né? Essa projetada, ela vem por cima de tudo. Aqui ela entra e aqui ela sai, certo? Posso iluminar um pouquinho aqui também, né? Fazer uma luzinha seca. Porque afinal de contas eu levantei o tecido aqui. Vou pegar um pouquinho do branco. Tiro o excesso. E jogo uma luzinha aqui. Isso aqui é um linhão, então ele não vai ter brilho como a fita teve brilho aqui. É só a luz seca mesmo. E ainda, se eu quiser dar um acabamento mais bonito para minha fita, eu posso pegar o pincel angular e fazer um pouco de luz nessas bordinhas aqui. É um flotado, mas bem estreitinho. Porque daí, olha como dá uma destacada, né? Sempre terminando em ponto de faca.
E aí está nosso laço. Gente, essa semana a pintora decorativa quis lembrar o quanto a gente tem que se cuidar. Vamos ao médico, vamos nos auto-examinar. Obrigado, um beijo a todos. Olha, agora a gente vai escrever Outubro Rosa, né? Eu vou usar pincel redondo e pincel filete, que seria 422, né? E 425 da Condor. Eu vou fazer primeiro todo o desenho com filete, né? Porque nós vamos pintar, certo? É uma pintura dessa palavra, dessa frase aqui. Então, eu preciso hidratar o pincel, diluir minha tinta, porque se ela não tiver diluída, não vai correr. E como é assim, quase que um lettering, né? Que a gente vai tentar fazer aqui. Então, eu vou primeiro trabalhar com fininho, depois eu venho pintando as partes mais grossas. Não estou fazendo um lettering propriamente, tá? A gente tá pintando essa frase aqui. Então, ó, eu escrevi, dá pra ver, né? Outubro Rosa. Pincelzinho sempre de pé. Eu prefiro trabalhar com esse que é filete, que é o 000, do que um mais longo. Para mim, eu sinto mais firmeza com esse. Bem devagarzinho, né? Porque carrega pouca tinta. E assim a gente vai pintando toda a frase.
E agora, para arrematar, eu vou fazer um tracejadinho branco aqui, imitando se fosse uma costurinha. Olha, o mesmo 00, né? O branco bem diluidinho. Vou deixar bem pouquinho espaço aqui. E vou começar fazendo o meu tracejadinho. Olha, então eu fiz uma imitação de costurinha aqui, para dar um acabamento. Pessoal, então lembrando, esse aqui é pra gente lembrar, né? Que tem que se cuidar. Não só em outubro, mas durante o ano inteiro. Até a próxima!